diz que as ações afirmativas, ação afirmativa, é uma estratégia de política social ou institucional voltada a alcançar a igualdade de oportunidades entre as pessoas, distinguindo e beneficiando grupos afetados por mecanismos discriminatórios, como ações empreendidas em tempo determinado, com o objetivo de mudar positivamente a situação de desvantagens desses grupos. E aí é interessante a gente perceber que as ações afirmativas, elas não caem do céu, né? Então, elas são um processo, é um processo longo, né? Que não acontece de forma fácil, de forma rápida. Né? Isso não surgiu do nada. Quando a gente fala que, em relação às instituições, é que tem que haver uma consciência coletiva. Né? Eu tenho que reconhecer o problema a ponto dele se tornar uma demanda, para que a gente possa pensar, possa entrar na agenda, não existe um problema, e o comprometimento de que esse problema seja de fato resolvido. Para ter uma política pública, uma ação afirmativa, que ela seja efetiva, que ela seja acompanhada. Porque quando a gente consegue, na lei, né, direitos na lei, eles não são assegurados, então, assim, a gente teria que, pelo menos, ter um movimento de reivindicar os direitos que já são assegurados. E segundo a Constituição, aquele texto lindo e maravilhoso, né, nós somos todos iguais. Mas essa igualdade objetiva, ela não vai resolver o problema. Né? A gente precisa de uma igualdade subjetiva, material. Tem realmente que haver uma igualdade na distribuição dos recursos, das oportunidades. E aí eu trago aqui o mito da democracia racial, que é extremamente nocivo a essa questão. Porque se eu estou num ambiente ótimo, de igualdade, não existe a discriminação, como que essa igualdade racial vai se tornar um objetivo político? Como que isso vai ser prioridade na sociedade? Se está tudo ótimo, se a discriminação não existe. Aí eu trago aqui, a gente faz um levantamento das restrições do acesso à educação na história. Tem aqui a Constituição do Império, de 1824, que a matrícula nas escolas de primeiras letras deveria ser gratuita para todos os cidadãos, o que não abarcava, porém, os negros escravizados. Tem a lei número 13 de 1835, que previa a obrigatoriedade do ensino primário, interditava a frequência de escravos na escola. A lei do Rio de Janeiro, regulamento de 1º de setembro de 1847, que são proibidos de frequentar as escolas públicas os que padecem de moléstias contagiosas, os escravos, os pretos, africanos, sejam libertos ou livres. Em São Paulo, seguia esse mesmo regulamento. Em 1847, a obrigatoriedade do ensino para menores de 7 a 14 anos, do sexo masculino, de 7 a 11 anos do sexo feminino, sem fazer menção aos escravos ou negros. E aí foi criado, em 1878, os cursos noturnos. Em 1879, foi proposta a reforma do ensino primário, e aí já não tinha mais a proibição que os negros frequentassem escolas. Teria que ser nessas turmas noturnas, e os senhores tinham que permitir. Isso não significa que o problema foi resolvido, né? Porque eles poderiam entrar na escola, que as coisas passaram a funcionar, porque não tinha nenhuma política pública de integração. Simplesmente você estava num período que estava a luta para se acabar a escravidão ainda, e você coloca o negro junto com outras crianças brancas. Então você tinha discriminação, você tinha desconforto,
quase não se verificava os negros na escola. Teve matriculados? Teve. Mas funcionou? Foi eficaz? Não foi. Né? Aquela questão que... Como é seu nome? A Damiana perguntou em relação à lei do ventre livre. Por que não funcionou? Ela não foi feita para funcionar. Né? Ela não foi feita para funcionar. Não era assim um comprometimento que, não, isso tem que ser resolvido. Na verdade, já tinha uma pressão pelo fim da escravidão, então era uma forma de paliativamente acalmando o movimento. Mas não funcionava, porque a criança nascia, tinha que ficar, o senhor cuidava até os 7 anos, aí entregava para o Estado, ou ficava remunerando ele até os 21, e se ele não remunerasse, quem que ia regular isso? O que acontecia com ele? Não acontecia nada. E essa criança ia sozinha para onde? Ia fazer o quê? Mesmo depois que foi abolida a escravidão, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a emprego, não era parte da sociedade, não teve nenhum esforço em relação a que ele fizesse parte da sociedade, então não foi feito para dar certo. Né? E essa é a grande questão que a gente traz, que essas políticas elas têm que ser feitas para dar certo. E não só para acalmar uma mobilização. Né? E isso parte de uma conscientização da sociedade civil e dos governantes, que existe um problema que ele tem que ser solucionado efetivamente. Esses são dados atuais. Eu coloquei atual porque a pesquisa é de 99 a 2009 e a gente está em 2014, foi um período de 10 anos, não dava para ter feito outra já com esse mesmo parâmetro, então ela ainda é atual. Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade por cor ou raça em 2009. Brancos 5,9% e negros 3,4%. E a gente vê que é mais que o dobro. E aí estão os reflexos, né? Não basta abrir acesso, não. Você não é proibido de ir à escola, você tem que dar condições de que isso aconteça de fato, efetivamente. Eu coloquei aqui algumas ações afirmativas, acho que está faltando mais. Problema de que não soube. Mas enfim, a primeira é a lei que altera, né, a lei de direitos de base para incluir o ensino obrigatório de História e Cultura da África. Isso é de extrema importância. Como a gente viu no debate anterior, na escola, a criança já tem preconceito. E isso é fruto das instituições em que a nossa sociedade foi constituída. Isso não é coisa que vai de uma pessoa para outra, isso é uma consciência coletiva. Né? E é importante você conhecer o passado para você enfrentar os problemas que tem agora. A gente tem que ter essa consciência histórica. Né? Que as ações afirmativas elas não caíram aqui de paraquedas. Né? Isso é uma luta histórica, antiga, que tem ecoado e ganhado força. E a Lei 2.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e mais embaixo teria a das cotas, né? A Lei das Cotas de Acesso, que embora sejam extremamente significativas essas políticas, se a gente for comparar com a dimensão do problema, com esses dados que foram apresentados, ainda é muito pouco, ainda tem muito a se fazer, né? Ainda são incipientes, ainda tem muita coisa para se fazer. E a gente tem que observar também se essas políticas elas serão efetivas, porque uma coisa é lei, e outra coisa é você ver realmente a igualdade, né, vivenciada nas relações interpessoais. As considerações finais que nós fazemos, o primeiro ponto é que nós precisamos conhecer o passado para compreendermos e enfrentarmos as desigualdades do presente. O segundo ponto é que, para combatermos o racismo no Brasil, é fundamental desconstruirmos o mito da democracia racial e reconhecermos que somos racistas. Não alguém que eu conheço que é racista, e eu já vi uma história de alguém que sofreu preconceito, mas eu mesmo. A criação de leis apenas não é suficiente. As ações afirmativas têm que ser efetivadas e acompanhadas, buscando a sua eficácia. Obrigada.
Brasil 2, Suécia 0. Nós agradecemos Brasil pela 2, apresentação, pelo trabalho. Parabenizar também pela iniciativa na pesquisa na temática, né? Uma pesquisa que vem do direito, é isso, né? Então, lembrando aí das nossas contribuições todas das diferentes áreas para pensar a questão racial no Brasil, né? O que corrobora com a ideia de que, então, pensar a raça no Brasil é pensar uma questão fundante, né, para o Brasil. Parabenizá-la também pelo envio do trabalho ao COPEN, né, pela disponibilidade, né, pela ação de participar de eventos e divulgar, né, o que a gente tem construído, o que você tem construído enquanto análise. Bom, o trabalho que vocês apresentam, né, que você apresenta em seu nome, em nome do Jefferson, traz uma análise bastante interessante em relação ao caráter histórico, né? Vocês trazem, na verdade, uma análise histórica, né, sobre raça, o movimento negro, né, as diversas discussões do movimento negro e a questão educacional. E qual é a grande contribuição na minha análise? Trazer à tona novamente a discussão da educação, uma discussão que é extremamente importante dentro do movimento negro, né, que está aí desde a sua fundação. Então, quando vocês constroem uma análise, vocês fazem essa análise histórica da abolição até o momento atual, vocês conseguem construir muito bem essa amarração entre a questão racial, né, as diferentes articulações do movimento negro nos seus diferentes momentos históricos, né, e essa demanda pela educação. Então, acho que a forma como vocês construírem, trazendo, então, desde a abolição, e aí nessa questão de pensar, né, uma abolição com a negação de direitos, acho que é uma contribuição muito importante do texto também. Em alguns momentos a gente fala, mas houve a abolição, né, e aí vocês trazem, na verdade, essa reflexão, né, que houve, né, se a escravidão já é uma negação total de direitos, né, até que ponto a gente pode considerar o avanço, né, em que avanço a gente pode considerar em relação à abolição, se ela acontece sem a conquista, sem o reconhecimento, sem a valorização de direitos também. Então, acho que o texto contribui muito nesse sentido, né? Bom, é um texto que também está bem escrito, né, de fácil compreensão. Aí são apenas algumas sugestões, né? Algumas letrinhas faltando durante o texto, que são coisas que acontecem, às vezes o texto, né, quando a gente escreve, a gente lê, relê, e às vezes aquela coisa do vício de quem escreveu o próprio texto, né? Então, acho que é nesse sentido. Algumas coisas em relação só a diagramação do texto, né, em alguns textos. E lá no finalzinho, nas considerações finais, vocês trazem, né, propostas, análises bastante interessantes, mas eu sugiro para que formatar o texto, né, no sentido né, de um congresso, que vocês possam desenvolver num texto, né, que vocês apresentam 3 tópicos, talvez seriam tópicos que merecessem ser desenvolvidos na forma de texto, né, no sentido de contribuir com o trabalho de vocês mesmo, a fala. Acho que, já tentando, né, buscando concluir a fala, são 2 coisas que me chamam bastante atenção no trabalho, né, que é a definição ampla que vocês trazem de ação afirmativa. Eu acho que é uma questão que a gente também está sempre aí apontando, né, de pensar não apenas as cotas raciais nas universidades públicas, mas de pensar a Lei 10.639 também como uma ação afirmativa, né, e a definição que vocês trouxeram no trabalho me remeteu a esse debate, que eu acho bastante importante, né? E aí são 2 sugestões, na verdade, né? Uma que, quando vocês trazem a definição de política de ação afirmativa, vocês trazem uma definição do Ministério do Trabalho, né? Então a gente tem aí também outros autores que estão pensando em ação afirmativa, inclusive no direito, né? Então talvez trazer algumas contribuições nesse sentido também. E como vocês estão pensando em educação, aí uma sugestão de uma obra que chama Diploma de Brancura, né, do Johnny Dewey, que é bastante interessante para pensar política pública, raça, né, e educação no Brasil. Então, acho que é uma coisa que pode talvez contribuir com a análise de vocês. No mais, né, parabéns pela proposta, pelo trabalho, né, pelo que vocês conseguem desenvolver, um trabalho de bastante esforço. Vocês fazem um apanhado histórico bastante grande, né? Então, acho que parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Bom, agora a gente abre para os debates da mesa, para os debates do público, desculpem. Cris, alguém mais? Cris treinou, né?
Né? Pô. Parabéns a todos, né? Ao Pires, a Carla. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o Pires, que foi meu colega dessa disciplina, né? Então, no primeiro dia de aula, o professor faz, né, os alunos se apresentarem e falar como uma pessoa se considera. Então, fiquei surpresa em saber que Pires vai, né, defender o TCC nessa questão, porque ele falou na sala que se considerava índio, né? Então, para mim, é muito interessante ele se considerar índio e estudar a questão racial, que também passa pela questão indígena, né? Então, a gente fica assim, olha, por que o índio não pode estudar o negro, porque o negro não pode estudar o índio, né? Então, essa questão me chamou a atenção, parabéns, Pires, porque no primeiro momento ele falou que ia discutir outro tema. Né? E depois ele foi para essa questão. E até pela formação dele, né? Eu acho que esse tema acaba refletindo na sua vida acadêmica e na sua vida pessoal, né? Acho que todos sabem que ele é policial e isso também se refere à questão do preconceito, discriminação nas ruas, né? Então eu queria saber do Pires o que refletiu ele nesse trabalho na sua vida profissional, né? Porque você acabou estudando uma identidade, acabou estudando a origem dos negros, né? Então isso eu acho que dá uma outra visão para a gente olhar de uma outra forma a nossa sociedade. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Professor Francisco. Eu vou falar agora, porque acho que a ideia é montar um bloco, então todos aqueles que querem fazer perguntas já fazem agora, para poder fechar. Né? Bom, primeiramente é parabenizar a mesa anterior, né, que não dá para estar participando de todos os blocos, né, então a gente fica com vontade de falar, né, e parabenizar pela excelente apresentação, também os colegas aqui. A gente percebe as dificuldades da fala, né, essa coisa de encarar o público, de falar sobre o seu texto, etc. Né? Quer dizer, então todos estão de parabéns pelo exercício, aquilo que a Karina fala, né? Você tem um exercício em que a gente, embora eles estão fazendo agora, porque estão se lançando para fazer a discussão com o PEN, é um exercício que todos vocês são chamados a fazer. Né? Pedagogia, ciências sociais, trabalham dessa forma. Aliás, a maioria dos cursos, direito, né? Principalmente direito, etc. Então, é um aprendizado. E é aquele recado, né? Quer dizer, a gente não aprende só na sala de aula. Aqui, tá vendo? A gente vai aprendendo. Né? E aí o exercício de ler o texto antes e fazer questões, aqui também é um exercício de se expor. Tem que levantar, vir aqui e fazer uma pergunta. É a mesma dificuldade que está ali para apresentar, só que um tempo menor e tal, né? Mas é um exercício acadêmico, de aprendizado e tal, que a gente está falando para aos poucos as pessoas irem fazendo, seja aqui no Cine Clube, em outros eventos, algo muito importante. É esse que é o princípio educativo, né? Que você vai confrontando opiniões e tal, se desafiando a elaborar, etc. Então era mais para fazer um elogio à mesa anterior e a essas que vocês estão, né, mais do que preparados para esse COPEN, né? Nós vamos apresentar esses trabalhos num congresso nacional, encontrando, você citou, acho que o grupo anterior citou Cabinho Munanga, né? Quem foi que estava lá? Foi ele mesmo, né? Eu não sabia que era. Mas quase todos aqui, se não citaram, tem que citar porque leu o Munanga, né? E o Munanga vai estar lá no evento. Então você vai citar o Munanga, mas ele pode estar lá assistindo você, né? Então, essa é a ideia interessante, né? Quem está citando a Lino, né? O nome dela a Nilma Lino, que é muito citada, vai estar lá, né? Então, essa literatura que a gente usa, o Clóvis Moura, ele acompanhava. Só isso aqui, mas o Clóvis Moura acompanhava o movimento negro, né? Acompanhava o movimento negro. Esse que recentemente faleceu, né, que foi coordenador, inclusive, lá nosso, o nome dele aqui, me foge a memória agora aqui. Mas a ideia é dizer o seguinte,
que se sair daqui e apresentar os trabalhos, pessoal, é estar nos espaços daqueles que são autores, que escrevem, mas mais do que isso, escrever um texto também é ser autor. Então, parabéns, estão sendo autores. E a gente tem que fazer igual, eu estou gostando das mesas, porque elas estão fazendo uma apreciação mesmo, estão dizendo o que elas acharam do texto, que é legal, que é isso que tem que fazer, não é? Então, quando a gente faz as críticas, é para a gente melhorar, não é? Então, eu gostaria de dar duas contribuições, né? Uma para o meu orientando, mais uma vez, porque eu já faço isso todo dia, né? Mas é agora em público, né? Dizer para ele falar um pouco sobre o resultado da pesquisa da análise dos livros. Porque aqui você só apresentou o texto em geral, a pesquisa em geral, o que ela faz, o que ela quer. Mas você já está com o filé mignon lá, você já está lendo e refletindo sobre os livros. O que você está encontrando nos livros? Está encontrando as respostas que você fez ou não? Dá para dar uma parcial para a gente, assim, 2 minutos, 3 minutos sobre isso? Seria interessante, né? Que eu acho que é uma coisa que vem na defesa do TCC para nós. Sobre a forma de organizar a fala e a sua apresentação aqui, e aí eu tenho que falar isso em público para mostrar como é que é para todo mundo, nós vamos ter que sentar depois para ver como é que faz essa apresentação quando eu copiei. Vamos precisar dar uma melhorada. Eu acho que aquilo que ela falou, talvez do tempo que passou 2 minutos, por exemplo, eu tenho que reduzir, eu tenho que adequar 15 minutos, eles são chatos mesmo, não pode passar. Um dos trabalhos ele apresentou em 10 minutos, quer dizer, pode ampliar um pouco mais. Então esses toques a gente tem que dar para poder preparar. A ideia da apresentação aqui era seguir a ideia do pôster, né? Mas aí não dá para seguir a ideia do pôster para isso, então nós vamos ter que separar o que é uma apresentação aqui do trabalho do pôster, né? Quer dizer, como organizar o pôster para apresentar lá, tá? Então é mais essa observação. Em relação ao trabalho da Carla, eu gostei muito, eu já estou acompanhando há um ano esse trabalho, né? Assim, quando você vem, né? E o Jefferson, né? Logicamente. E agora eu fiquei meio preocupado com a discussão sobre o Estado, né? Preocupado no sentido assim, eu vou apresentar um trabalho daqui a pouco aí que dialoga um pouco com o seu, né? Eu vou falar sobre o neoliberalismo, o liberalismo. E aí você citou o tal do Bresser Pereira, com a definição de Estado. E é interessante isso, trabalhar com a definição de Estado. Mas o Bresser Pereira é um neoliberal de carteirinha. Né? Ele é um neoliberal, define o Estado mínimo para questões sociais. Mínimo. Bresser Pereira é contra fazer esse negócio de tudo que for para apoiar, para colocar dinheiro público, para ajudar a minoria, ele não é favorável. Ele é um bom administrador, né, do Estado, ele tem dicas de como administrar melhor o Estado, dar cursos sobre isso, etc. Você cita isso e coloca mas a sua questão é para a defesa de um Estado que promova, né, a diversidade, traga os excluídos, etc. Será que trazer o conceito do Bresser, talvez seria legal trazê-lo mesmo, mas fazendo a crítica à ideia de Estado que ele tem, né? Porque a ideia de Estado dele é fortalecer a iniciativa privada, né? E ele vai propor a reforma do Estado para isso, né? Então, que Estado é esse? Então, aquela definição de Estado talvez se remeter àquilo que a Karina falava, aos ideólogos do Estado, a quem se reporta. Quem são eles? Aí tem que ir para os modernos, Thomas Hobbes, tem que ir para John Locke, tem que ir para Adam Smith, né? Por exemplo. Então, é uma sugestão, dá uma olhada nesse material, vamos continuar dialogando, e acho que continua com o Bresser Pereira, mas faz uma crítica a ele, né? Eu acho que é melhor. Obrigado. Não, ela pediu para concluir agora. Se ela não fala, ela tá falando. É da organização. Quem conhece ele aí? A mesa está inscrita também em coordenação com 2 questionamentos, na verdade, um para cá. Outro para o Anderson. Eu acho que na sua apresentação aparece, mas o texto não aparece, como vocês definiram a amostra. Né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre a escolha, né? E fica também a sugestão, a orientação para que isso apareça no texto. Né? Às vezes a gente tem uma maneira de construir o trabalho, e como a gente já conhece o que está fazendo, a gente acha que todo mundo conhece. Né? Então, quando a gente pega o texto, mas por que
escola, né? Por que a sexta série, por que os livros, por que essa metodologia. É um pouco desse exercício mesmo de contar para o outro, né, como esse trabalho nasce, né, e quais são as escolhas. Aí, Carla, também no sentido da orientação, né, o seu trabalho, na sua apresentação, o seu trabalho aparece na apresentação do meio para o fim. Né? Então, toda essa discussão de Estado, que o professor Chico até chamou a atenção aqui, ela não aparece no trabalho. Então, eu acho que é importante conseguir, né, acrescentar, somar, né, a apresentação, ou a apresentação vai para o trabalho, né, ou o trabalho aumenta na apresentação, né, uma coisa ou outra, para que a gente possa, no momento da avaliação do seu trabalho, o coordenador da mesa do COPEI, que ele possa sentir que é um trabalho mesmo, no momento que, será que eu li o mesmo texto, eu voltei, falei, não, só que ela está fazendo uma discussão aqui que não está lá. Então, assim, um pouco se você poder falar para a gente, assim, né, como que essa discussão que aparece aqui, né, qual a opção, se ela não está no texto, enfim, também, nesses dois sentidos. Mais alguém? Posso passar? Então, a gente conclui as perguntas na fala da colega Alice. Boa tarde, noite, não sei. Só uma pergunta para o Anderson. Eu queria só saber se a escola é de Cachoeirinha. É só um breve comentário sobre essa escola. No período passado, na disciplina de Estado de Educação, a gente esteve lá nessa escola de Cachoeirinha. Lá, em matéria, né, em estrutura da escola, ela é bem grande, mas, em compensação, a parte pedagógica é muito precária. Não temos professores, lá tinha apenas 5 professores na época que estávamos lá, e também a questão pedagógica em relação à questão afro, não sabiam nem se existiam leis sobre isso. E era muito precário. E quando falamos, perguntamos se tinha alunos com deficiência ou se tinha alunos com dislexia, a coordenadora virou para mim e falou assim: o que é dislexia? O que é deficiência, déficit em aprendizagem? Ela não sabia nem pronunciar. Então ficou uma questão assim vaga. Então o diretor jogou para a coordenadora voltou para o diretor. Fazer o quê, né? Obrigada. Bom, eu passo agora a palavra para o Anderson, para que ele possa avaliar com as considerações. Primeira questão da Cris, com relação à minha identificação como indígena, realmente eu me considero indígena. Meu pai ele é indígena da etnia do Chá, lá para a região do Nordeste, Bahia, por ali assim. E eu sou aquele tipo de índio que mora na cidade, né, que perdeu toda aquela cultura indígena lá do meu povo. Inclusive eu não conheço nem a língua, assim, a questão da cultura. Eu fui criado na cidade, né, fora da aldeia, mas eu sou indígena. Eu ainda não sou oficialmente porque eu ainda não tirei minha carteirinha, mas eu vou tirar. Vou tirar porque eu tenho direito. Né? E com relação à contribuição, tanto do trabalho quanto também da universidade e a disciplina, né, contribui muito, né, porque assim, antes, a gente tem, quando a gente não tem aquele conhecimento, nós olhamos para uma determinada situação ou uma pessoa e nós olhamos só o superficial, né, e não vemos o que está por trás daquilo ali. A exemplo que a minha falou sobre a criança, né? Ela viu só aquele fato, mas não sabe o que está por trás de tudo aquilo ali.